Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para mais uma aula? Eu espero que sim! Então, hoje, dia 22 de outubro de 2020, é uma quinta-feira, nós vamos trabalhar com o livro EMAI, Ler e Escrever, volume 2, na parte de matemática. Então, a aula é de matemática. Vamos lá? Olha aqui o livro, tá? Volume 2. Nós vamos fazer a página 13 e a página 14. Então, reúna lá o seu material, pega lápis, pega borracha e vamos começar? Mas antes, eu quero fazer um comentário com vocês. Na aula anterior, né, na página 12, nós conhecemos a régua, nós conhecemos também a fita métrica, né? E eu trouxe aqui para mostrar para vocês também a trena, tá? Então, assim, qual é o objetivo dessa aula? É a gente comparar medidas, comprimentos entre objetos, né, do uso cotidiano, do nosso cotidiano. Então, eu trouxe aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a régua, né? A régua, essa régua aqui, ela tem 30 centímetros, tá? Começa do zero e como eu expliquei, né? Cada número aqui, né? Esses tracinhos maiores indicam os centímetros. Então, daqui, ó, do 0 até o 1 deu 1 centímetro, do 1 até o 2 deu 2 centímetros, ou seja, então aqui temos 30 centímetros. Existem réguas maiores, mas a mais comum é de 30 centímetros, tá? Nós temos aqui também a fita métrica, que, ao contrário da régua, ela começa no número 1. Então, aqui, né, não começou do zero, né? A régua começou do zero e na fita métrica começou do 1, tá? E a fita métrica, ela tem 1,5 m, tá? Olha só, aqui, ó, chegou aqui, ó, chegou no 1,50 m, que é 1,5 m, tá? Um metro, ele tem 100 centímetros. Então, quando cheguei aqui no 100, ó, deu 1 metro, tá? Mas a fita métrica tem mais de 1 metro. Ela tem 1,5 m, ok? E nós temos a trena também. A trena, existe trenas, né? Bem grandes, porque elas são usadas para medir distâncias bem maiores. Então, existe trena de 3 metros, de 5 metros, de 15 metros, enfim, até 50 metros. Depende de quem utiliza, qual é o profissional que utiliza esse instrumento para medir, né? Geralmente nas construções eles usam as bem maiores, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esses instrumentos para a gente medir comprimentos, tá bom? Então, vamos lá. Na página 13, tá? Atividade 18.5. Não esqueçam, tá, de colocar a data, 22/10/2020. Então, atividade 18.5, número 1. Agora que você conhece o metro, responda. Você mede mais ou menos que 1 metro? E aí, como que você vai saber disso? Você vai precisar da ajuda de um adulto para te medir, tá? Peça para o papai, para o responsável, para um adulto, medir, pegar a fita métrica, né, um instrumento para medir e até faça marcação na parede se você achar legal, porque assim você vai acompanhando o seu crescimento, não é legal? E aí, depois que você medir, né, alguém te medir, você vai responder a questão lá. Aqui é uma resposta pessoal. Você mede mais ou menos que 1 metro? E aí? Aí você vai colocar aqui. Eu meço, né, mais do que 1 metro, ou
Não, eu tenho menos que 1 metro, tá bom? Na B, a altura da porta é maior ou menor que 1 metro? Bom, você já tem uma noção que é 1 metro, porque no exercício da página 12 também pediu para pegar um barbante, medir 1 metro, né? Para poder fazer comparações. Lembram disso? Então, pega aquele pedaço de barbante que você já sabe que tem 1 metro e meça a altura da porta. Ou só de olhar, você acha que a porta é maior ou menor? E aí? Então, você vai responder: a altura da porta é maior ou menor que 1 metro? A altura, você vai medir assim, né? Ele na vertical, tá? Você vai medir a altura, tá certo? Então, agora no C. C. Junto com seus colegas, faça as medições pedidas e anote os resultados na tabela. Então, nós temos uma tabela aqui. Medindo com 1 metro, está escrito na primeira linha. Na segunda linha, nós temos aqui o resultado, está escrito resultado. Então, essa aqui é uma coluna e essa aqui é outra, onde a gente vai anotar o resultado. Então, na primeira linha está escrito assim: largura da sala de aula, mas não é sala de aula, vai ser na sala de casa, tá bom? Risca aí. Tenta escrever aqui do lado, casa, risca a sala e escreve casa, combinado? Então, a largura da sala da sua casa. Então, nós, lembrando, tá? Eu coloquei aqui até um retângulo para a gente relembrar como que vai medir. Largura da sala da sua casa. Faz de conta que é um cômodo assim. Qual que é a largura? É aqui, ó, desse lado, tá? Na lateral, é a largura. E aí, você vai colocar o resultado aqui. Comprimento da lousa, não. Risca lá e coloca janela, tá bom? Então, comprimento da janela. Então, imaginem aqui a janela. O comprimento é essa parte aqui, tá? Parte deitada. A altura da mesa da professora. Não, a altura da mesa da cozinha ou da sala, tá bom? E a altura é assim. Então, eu coloquei uma mesa aqui, tá? Então, medindo essa parte aqui vai ser o comprimento. Medindo aqui na lateral vai ser a largura. E medindo daqui da pontinha dela até o chão é a altura da mesa. Então, vocês vão medir a altura da mesa e colocar o resultado aqui. Largura da janela da sala de aula. Não, risca lá e coloca da sala de casa. Vai medir a largura da janela de casa. Então, a largura seria aqui. Combinado, crianças? Ainda na página 13, vamos responder as questões. Número 2. A régua também pode ser usada para medir comprimentos. Compare a régua com um metro que você já conhece. Decida com o seu ou sua colega qual instrumento mais apropriado para medir o comprimento dessa página do livro. Então, é com seu colega, né, com alguém da sua família, tá bom? Que esteja aí com você. Então, qual é o instrumento mais indicado, né, para medir essa página do livro? O que você acha? Você vai usar régua, vai usar fita métrica? Você acha que qual é melhor? Bom, com a régua é melhor, né? Então, eu já até coloquei aqui, com a régua. B, por quê? Por que você acha que com a régua é melhor? E aí, crianças? Já pensaram? Bom, porque a régua ela serve para medir objetos menores. Você pode até medir com a fita métrica, mas porque ela é maior, né? Mas o mais indicado para objetos menores, como por exemplo essa folha do livro, é mais fácil com a régua. Vocês não acham? Página 14. Não esqueçam de pôr a data, tá? Sequência 19.
Preparando uma festa. Atividade 19.1. Número 1. Você sabe que instrumento pode ser utilizado para medir a nossa altura? E aí, crianças, vocês sabem qual pode ser esse instrumento que serve para medir a nossa altura? 1, 2, 3. Descobriram? Acertou quem falou que é a fita métrica, né? Número 2. Será que podemos utilizar a fita métrica e a régua para poder medir a nossa altura? O que vocês acham? A gente até pode usar a régua para medir a nossa altura, só que vai dar um pouquinho de trabalho, né? É bem difícil. Para ter, assim, uma medida quase exata, poderia pegar a régua que tem 30 centímetros e ir marcando na parede, né? De 30 em 30. E aí depois você se colocaria lá para ver a sua altura. Poderia fazer assim, mas isso aqui ia ser mais trabalhoso. Então, qual é o mais indicado para medir a nossa altura? A fita métrica, não é verdade? Então, eu coloquei aqui, ó, o mais indicado é medir com a fita métrica. Número 3. Você sabe dizer qual é a sua altura atualmente? Bom, aí é uma resposta pessoal, vocês vão ter que pedir para alguém medir a sua altura, tá bom? E aí vocês colocam aqui. E aí eu coloquei que é uma resposta pessoal. Ainda na página 14, né? Vamos responder a questão 4. Meça a sua altura e anote na tabela abaixo os resultados. Então, nós temos uma tabela aqui. Na primeira linha está escrito nossa altura. Na segunda linha, nós temos aqui o nome e a medida da altura. Então, aqui nessa coluna do nome, você vai escrever o seu nome. E aqui na coluna da medida da altura, vai colocar o resultado da sua altura, tá? E aqui nas outras linhas, você vai colocar o nome dos seus familiares, da sua família, em que mora na sua casa, colocar o nome delas e também o resultado da medida da altura delas, tá? Para poder responder as questões 5 e 6. Então, número 5, neste grupo de alunos, quem é o mais alto? Não são alunos, é no grupo da família, tá? Quem é o mais alto? Você vai fazer a comparação aqui, ver quem é o mais alto e colocar a resposta aqui nessa linha. Número 6, quem é o mais baixo? Também vai fazer a comparação das alturas, né, das medidas e vai colocar o nome aqui de quem é o mais baixo. E é isso, crianças. A aula de hoje encerra por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. E olha só, não esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho, porque assim, toda vez que a professora colocar uma aula, aí você será avisado, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.